Então vamos iniciar. Garantir à população, especialmente a de renda baixa, o acesso à habitação digna, é um dos princípios que norteiam a política habitacional e desenvolvimento. Na abordagem de hoje, trataremos do tema Política Habitacional e Desenvolvimento. Uma realização dos alunos do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, dentro da disciplina Cenários e Desenvolvimento Socioeconômico. Nosso convidado para falar sobre o tema é o senhor Bruno Oliveira Alencar, presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais, a COAB Minas. Formado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, é mestre em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Internacional de Andaluzia e em Ética pela Faculdade Jesuíta. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. O senhor Bruno foi eleito em março de 2019 para assumir a presidência da Casa. Bruno, mais uma vez, bom dia, né? Em nome de todos os alunos aqui presentes e da instituição, nós agradecemos a sua participação e a oportunidade de podermos esclarecer mais sobre esse tema que a gente acredita que é relevante tanto para Minas quanto para todo o país. Né? Então, eu já vou iniciar, passar a bola para você, te fazendo duas perguntas. Né? A primeira delas, o que é a COAB Minas, né? E como ela está inserida nas políticas de habitação e desenvolvimento? Bom, primeiro agradecer também a oportunidade de falar com vocês. É um prazer aí poder contribuir dentro das minhas limitações, né, para o desenvolvimento dos alunos da UniBH. Agradecer ao professor Fernando também, que fez essa ponte, a possibilidade da gente estar se falando aqui hoje. Bom, a COAB, ela é uma companhia, uma sociedade de economia mista, né? Então ela se insere na estrutura administrativa do Estado, na administração indireta, e tendo, portanto, essa autonomia que é garantida à sociedade de economia mista e empresas públicas. Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo travou. Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Tá. Eu vou pedir também, a gente acha que tem algum microfone dando um ruídozinho aqui para mim. Puder fechar, gentilmente, enquanto eu vou. Fiquem à vontade para abrir, se precisar fazer qualquer. Bom, nesse sentido, a COAB foi proposta para a política habitacional em 1965, quando de sua criação no âmbito do BNH, que foi o Banco Nacional de Habitação. Foi uma estrutura montada, né, e pensada ali nos primeiros anos do governo militar para tentar ter alguma ação estruturada. Foi a primeira e mais relevante ação estruturada para garantir de política habitacional, garantir, né, moradia digna para a população de baixa renda. Então, o modelo baseava-se em utilização dos recursos do Fundo de Garantia, né, do FGTS, que financiavam, portanto, essas operações de construção, e os estados, os municípios estruturaram no âmbito das suas administrações públicas, estruturas como a da COAB, para, então, recepcionar esses recursos federais e contratar, né, empresas do setor construtivo para a produção dessas unidades habitacionais e financiamento dessas unidades habitacionais feitas pela COAB, no caso de Minas Gerais, à época, né? Então, a COAB, ao longo desses anos, ela construiu 130 mil unidades habitacionais, dá uma média de aproximadamente 2.400 unidades habitacionais por ano. E se a gente pegar a realidade do déficit habitacional, que hoje está em 500 mil aproximadamente em Minas Gerais, a gente vê que realmente é um trabalho inglório, né? Que o modelo ele realmente não consegue acompanhar o fluxo de demanda. Então, a gente sabe que o déficit habitacional ele tem um conjunto, né, de perspectivas distintas, que não só a construção de unidades habitacionais. Você tem problemas de, por exemplo, o aluguel, quando ele faz parte, né, ele representa mais de 30% do valor da renda familiar, ele já insere, né, como um demandante, alguém que compõe o déficit habitacional. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem moradia, mas é coabitação, né, tem um barraco no fundo da casa da mãe,
isso também insere aquela família no cálculo do déficit habitacional. Então, por mais que a gente saiba que ele tem multiperspectivas, né, ele seja multifacetado, o déficit habitacional, há uma significativa parcela relativa à disponibilidade a oferta de unidades habitacionais, né? Então, o que a gente, né, tem dentro, o que a gente consegue depurar dessa história? Que realmente é um esforço do Estado muito grande, né? A Coab hoje ela é o resultado de um esforço do Estado muito grande, mas com resultados realmente que não justificam, né, o volume de recursos que são gastos exclusivamente para a manutenção da própria companhia. E a segunda parte da pergunta, que se refere à questão de como ela se insere no desenvolvimento, esse é um outro problema que eu também identifico, que não há uma conexão entre as atividades da Coab e um planejamento mais amplo, né? Não se toma decisão de construção de um conjunto habitacional nesse ou naquele município em decorrência de outros fatores econômicos que porventura estejam se delineando no horizonte daquela cidade. Então, um exemplo que eu vou pegar aqui. Salinas está agora começando a operação de uma grande mineradora, a SAM. Vai tirar ouro, lítio, um processo extenso de 10 anos para se conseguir colocar de pé a exploração de uma jazida de minerais como essa. Quando vem uma mineração, vem muita gente de fora da cidade, né, de aspectos muito distintos, de classes sociais muito distintas. Você tem desde o operário que trabalha na lida diária ali mais próximo do minério, até o engenheiro responsável pela segurança da mina. E todas essas pessoas se transferem para aquela cidade. O que isso gera? Né? O engenheiro vai buscar uma casa, né, porque, com os padrões que ele, né, demanda, e assim como todos os outros funcionários desse nível, e você vai gerando especulações imobiliárias, você vai gerando, né, por óbvio, um tensionamento no tecido imobiliário daquele município, porque a disponibilidade não acompanha. Então, como que teria que ser, ao meu ver, né, a Coab ou outras ações de Estado que pudessem, de certa forma, fomentar o provimento de unidades habitacionais naquela cidade para preparar, né, já que tem aí a chegada de uma atividade econômica que vai demandar, né, unidades habitacionais, parte significativa delas de baixa renda. Então, meu entendimento é que deveria ser uma ação mais orquestrada, mais conectada, né? Mas infelizmente o Estado ele tem essa dificuldade da intersetorialidade, né? Isso é um tema muito recente, muito novo. Eu estou no Estado desde 2005, são 15 anos já na carreira de especialista em políticas públicas, na carreira da Secretaria de Planejamento, e vejo esforços, desde lá eu vejo esforços, né, para tentar se dar essa conexão entre as temáticas de Estado. Mas realmente não é trivial, por uma série de variáveis aí que traz essa dificuldade, mas que, de certa forma, só de ter se iniciado, né, a tentativa de trazer essa conexão entre as várias temáticas de Estado. Então, não vejo, né, ela se insere de forma... Portanto, para concluir, eu entendo que a Coab se insere de forma tímida, já que ela, de fato, né, ela traz um fomento à atividade construtiva, ela coloca dinheiro nessa temática, né, ela retroalimenta, ou pelo menos historicamente, tinha que retroalimentar essa política de construção de casas, né, subsidiadas, mas se limita a isso, sabe, de trazer algum recurso para o setor construtivo. No passado foi mais intensivo, hoje já não faz tanto sentido e nem tem capacidade de apoio. Acho que seria isso, Thiago. Excelente, Bruno. Você poderia só falar um pouco mais para a gente o que são essas políticas habitacionais? Posso sim. Então, essa é uma outra questão, né, que a gente
entende a política habitacional com uma perspectiva mais ampla, né? Eu tive a oportunidade em outros governos, atuei como subsecretário de política urbana e a pauta de habitação ficava sob minha responsabilidade. E não havia, à época, nenhum planejamento estruturado sobre essa ótica, né? E nem havia uma priorização do Estado que fazia com que a gente mobilizasse esforços para essa finalidade. Naquele momento, a gente dedicou ao Plano Estadual de Saneamento, a outros vários planos de desenvolvimento regional, várias outras temáticas foram priorizadas nessa trajetória e a política habitacional não entrava na agenda, muito em decorrência desse entendimento de que já existe a Coab, né? A Coab constrói casa, essa é a nossa política habitacional. No entanto, a gente sabe, né, como eu disse aqui anteriormente, não é exclusivamente a oferta de unidades habitacionais que equaliza, né, o déficit habitacional, podendo ser considerado como a política habitacional encerrativa, definitiva, acabativa, que, né, finaliza qualquer demanda nesse sentido. Não é, né, definitivamente não é. Mas também não há políticas acessórias. O governo anterior, ele até iniciou um processo de aluguéis sociais, que é uma política habitacional secundária, relevante em algumas situações, para ocupantes, pessoas que participaram de ocupações, né, invasões, e chame de como for. Eu tenho aqui para mim um termo técnico para não entrar nessa seara de se é ocupação ou invasão, porque isso, nessa temática, é um problema, né? Quem olha sob a ótica da moradia, quem olha sob a ótica da propriedade privada, e eu não faço juízo de valor, mas dentro dessa problemática, né, foi dado, então, foi criado o aluguel social, que utiliza-se para, em processo, foi um instrumento utilizado para reintegração pacífica de posse, né? Então, quando havia alguma determinação judicial para a reintegração de determinado imóvel que havia sido ocupado, invadido, o Estado, né, se recusou a fazer o uso da força policial, né, que é o que lhe compete, e fez a retirada dessas pessoas de forma pacífica, comprometendo então o pagamento desses aluguéis sociais. Só que isso também não é uma política estruturada, a gente está cheio de irregularidades na formatação dos instrumentos que dão subsídio burocrático que dão legalidade a essa matéria, não tem robustez, é realmente muito frágil os instrumentos de convênio que foram firmados, e sinalizações delicadas, né, que assim, a data quando foram firmados esses acordos na iminência das eleições, então suscita dúvidas sobre o real interesse, né, daquele, sem fazer também, mais uma vez, juízo de valor, não estou julgando nada, mas são ponderações que são importantes serem levantadas, porque para fazer uma análise mais robusta, né, da problemática da política habitacional, é importante também a gente tentar entender, mapear quais são eventuais interesses difusos que se colocam no meio dessa política, né? Então, essas políticas habitacionais, elas não existem de forma estruturada. Agora esse governo iniciou um processo de um plano estadual de habitação mais estruturada. Eu já tive notícia que no passado remoto existiu algo assim, mas não chegou aos tempos de hoje, não chegou ao meu conhecimento, não conseguiram me apresentar. Então, em resumo, é isso, Thiago. A política habitacional, ela há muitos anos, algumas décadas, se resume à produção de unidades habitacionais e posterior venda financiada, subsidiada dessas unidades por meio da Coab. Excelente. Pedro? Vem aumentando, eu queria que você pudesse explicar melhor o que seria o déficit habitacional e como é que ele é calculado. Então, eu
para ser muito sincero, eu vou te dar um panorama daquilo que eu tenho, né, conhecimento. Não é uma temática que eu me aprofundei e nem era o objetivo primordial, porque a minha missão na Coab é muito relacionada à parte gerencial e administrativa. Eu fui para lá como um técnico que consegue resolver passivo. Então faltava planejamento, faltava gerenciamento, né? Ao longo de muitos anos a Coab foi acumulando passivos, e como o resultado da atividade da Coab tem um apelo político muito forte, que é casa para as pessoas, né? No momento de crise, de grande crise financeira, né? Crise econômica do país e do Estado, a gente tem aqui limitações impostas nesse sentido para continuar a produção dessas unidades habitacionais. Para você ter ideia, no último governo, em 4 anos, foram construídas 45 casas. Não é 45 mil, são 45 casas. E a Coab custou aos cofres públicos 160 milhões de reais nesse mesmo período, em 4 anos. Então, assim, são indicadores que mostram que, de fato, há uma falência da instituição e que precisa de uma revisão do modelo, né? Do modelo de provimento. E, para se fazer essa revisão, é preciso tirar essas âncoras e amarras. Então, a minha vinda, né, está mais relacionada a essa parte gerencial. Apesar de que, por óbvio, né, vou falar aqui, compartilhar, só não tome por base, como sendo de forma muito responsável, né, já fazendo um prólogo para informar que não sou especialista no cálculo do déficit, até porque é um tema muito, muito complexo, né? O professor Frederico Polei, da Fundação João Pinheiro, é sem dúvida o especialista em déficit habitacional mais reconhecido no país. O Ministério da Cidadania, hoje, né, que trata da pauta habitacional, contrata a Fundação João Pinheiro para o cálculo do déficit habitacional, muito em decorrência da pessoa do professor Frederico Polei. Como eu disse, é muito complexo o cálculo, porque ele é multifacetado, né? Ele tem múltiplas formas, múltiplas variáveis a serem observadas para se compor, né, esse valor final que eu coloquei aqui de forma muito aproximada, muito arredondada, em 500 mil pessoas aí dependentes, né, de uma política habitacional. Então você tem, como eu disse, né, aquele que não tem onde morar, de fato, né, ele não tem casa, ele não tem nenhuma opção de moradia, né, então seria a população em situação de rua, ou aquela que está em abrigos, né, abrigos que as prefeituras fornecem, ou instituições também religiosas. Você tem um conjunto aí, uma parcela desse déficit habitacional que de fato decorre da inexistência completa de uma moradia de sua propriedade, né, que ele possa fazer uso de forma contínua. Você tem uma parte do déficit que são condições inadequadas, né, de moradia. Então, por exemplo, a falta de banheiro. Se não tiver banheiro na casa, já é considerado, né, já entra no déficit habitacional. Então, houve, num passado recente, uma política, uma ação que estava relacionada com saneamento, mas que também trazia essa melhoria, ela resolvia muitos problemas de uma só vez, que foi a construção de módulos sanitários. Se instalava na casa das pessoas, né, no quintal, no terreiro, um módulo sanitário, vamos chamar assim, que seria quase que um banheiro químico mais estruturado, né, vamos dizer assim. Então, o governo do estado fez essa ação muito pautada na questão do IDH, porque isso é um indicador de desenvolvimento socioeconômico de desenvolvimento humano, né, que as entidades que calculam levam em consideração se tem a disponibilidade de banheiro na residência, mas que atende vários problemas, por exemplo, déficit habitacional. Então, casas, né, residências, unidades habitacionais que não têm as condições mínimas, né, não tem revestimento no piso, então o piso é de terra, isso tudo vai compondo também o déficit habitacional. E você tem, como eu disse também, outras duas variáveis, né, que é a coabitação, quando a família mora junto. Então você tem duas famílias dividindo ali o mesmo apartamento
é contabilizado como uma família, portanto, a mais no déficit habitacional, né? Então, a coabitação também é inserida, é calculada para fins de déficit habitacional, é considerada para fins de déficit habitacional. E, por último, o que eu já havia dito, né? O aluguel, quando a locação, né, de um imóvel para moradia de uma família, o valor supera 30%, e aí eu tenho quase certeza que é 30%. É só né, não vou deixar cravado para que vocês saibam que eventualmente pode ter alguma variação nesse número, mas é algo em torno disso. Se superar 30%, o valor dado que é pago de aluguel em relação à renda familiar também incorpora o déficit habitacional. Essas são as variáveis, né? Essas são as categorias que eu me recordo no momento, mas reforço, né, a sugestão de procurar, caso isso seja ponto estrutural no trabalho de vocês, procurar em maior profundidade os estudos da Fundação João Pinheiro, do professor Frederico Polei, que ele traz aí boas explicações de como se constitui esse déficit. Sim, sim. E para complementar também, poderia falar sobre as novas políticas de habitação ou as que ainda estão em gestão hoje em dia, as principais e mais importantes? Bom, então, esse é um tema interessante porque está totalmente relacionado à minha atuação, né, que é, de fato, fazer essa alteração da revisão do planejamento. Vamos começar voltando um pouquinho atrás sobre a falência desse modelo, né? Qual que é o indicador mais significativo? Você tem 60% de inadimplência no pagamento das parcelas. Então, ou seja, 6 em cada 10 pessoas que compraram a casa da Coab ao longo desses 55 anos, elas não pagam, né? Nós temos 50 mil mutuários com contratos ativos, números arredondados. Então, tem 50 mil pessoas que mensalmente pagam o boleto da Coab, né? Então, a Coab tem uma carteira de recebíveis aí de aproximadamente 1 bilhão. Se somar todos os boletos que ainda faltam ser pagos, mais os juros de boletos do passado, você tem aí aproximadamente 1 bilhão para... Né, que seria de patrimônio da Coab. Mas, como eu disse, como não tem retroalimentação, porque a ideia preliminar era você constrói uma casa, vende a prazo, a juros, à medida que ele paga esse boleto, você constrói mais casa e você vai criando um ciclo contínuo e retroalimentado, né, dessa política de construção de unidades habitacionais. Mas com níveis de inadimplência desse porte, é praticamente impossível você dar sustentação, né, de médio e longo prazo na política habitacional de construção de unidades habitacionais. Então, nesse sentido, partindo então dessa premissa de que o modelo faliu, e eu acho que os números mostram isso, né? As pessoas de dentro da Coab, os quadros internos, têm muita dificuldade de admitir isso, porque como elas vivenciaram aqueles momentos, né, de dar casa para uma pessoa que precisa, mas construir uma casa e vender a preços módicos para uma pessoa que realmente precisa, isso de fato gera uma sensibilização muito grande no gestor, né, nas pessoas que trabalham lá. Então eles têm dificuldade de fazer essa análise. Então eu tenho cada vez mais buscado, né, indicadores que demonstrem a inviabilidade da Coab. Então, por exemplo, a Coab hoje ela tem um déficit corrente mensal de aproximadamente 3 milhões e 200 mil. Né? Então ela gasta 3 milhões e 200 mais do que ela é capaz de arrecadar, né, com esses boletos e tal. Ela recebe 1 milhão e 600, então, ou seja, o déficit aí é praticamente o mesmo da inadimplência, né? Ela precisaria de ter 2 vezes a carteira dela, né? Se com uma carteira de 50 mil ela consegue fazer 1 milhão e 600, para ela ter mais 2 carteiras, né, que seria mais 3 milhões e 200, ela precisaria de construir mais 100 mil casas. Então, se você pega uma situação como está posta, né, de inadimplência e afins, se você pega 55 anos de história, construiu 130 mil,
você construir mais 100 mil casas para poder se tornar sustentável, né? Quanto tempo vai precisar ainda? Né? Vamos supor aí que seja metade do tempo para construir isso aí, vai ganhar eficiência operacional, vai precisar da metade do tempo. São 25 anos para ela conseguir ter sustentabilidade, né? Então, assim, um modelo realmente faliu. E para construir 100 mil casas, você teria que colocar quanto, né, de recursos financeiros, né? Se você pegar que a casa da Coab vale aproximadamente 75 mil reais, a gente está falando aí de 7,5 ou 75 bilhões, deixa eu voltar o cálculo. Qualquer uma das duas seria muito difícil, né? Então, 100 mil vezes 75 mil. Nós estamos falando de 7 bilhões e meio, né? Para poder... E se chegasse os 7 bilhões e meio hoje, quanto tempo para você conseguir operacionalizar e gastar isso, né? Porque não é trivial também, você não consegue simplesmente pegar. Então, primeiro, a ausência completa de recursos financeiros, né, capazes de recompor essa carteira e incapacidade operacional de fazer ela acontecer, e problemas estruturais como foram postos, né, e eu estava citando eles aqui anteriormente, que dificultam tudo isso. Então, bom, partindo desse pressuposto de que o modelo faliu, né, o que nós fizemos? Nós encontramos aqui 450 protocolos de intenção firmados com municípios. Protocolos de intenção para construção de casas. O mesmo governo que construiu 45 casas em 4 anos, firmou 450 protocolos de intenção para construção de conjuntos habitacionais que variam aí de 40 a 100 unidades habitacionais. Então, firmou protocolo de intenção para construir aí, vamos colocar na média, né, vamos colocar 50 unidades habitacionais por conjunto desses protocolos de intenção. Nós estamos falando aí de 25 mil unidades habitacionais aproximadamente. Então, é uma realidade que não se inseria na realidade. Né? Vou fazer aqui ela não é possível, né? É uma proposição que não cabe na realidade da companhia, na realidade do Estado. Mas, mesmo assim, foram firmados os protocolos de intenção e nós recebemos esse volume de demandas, né? O que nós fizemos? Estabelecemos um ponto de não retorno. Existiam conjuntos e protocolos de intenção que, de fato, né, alcançaram um nível de maturidade que era preferível você avançar com eles do que você retroceder e simplesmente cancelá-los, como a gente fez com os outros 405. Né? Então, a gente interrompeu 405 protocolos de intenção e deu continuidade a esses 45, como os últimos 45 que seriam feitos nesse modelo que está posto de construção de unidades habitacionais. Né? Então, estavam previstas 2.300 unidades habitacionais para serem construídas nesse governo, com a finalidade exclusiva de encerrar protocolos de intenção que foram firmados e que os esforços superavam os esforços para se desconstituir naquele processo. Por exemplo, se o município já fez toda a infraestrutura básica ali no lote, o lote já está doado para a companhia, já tem o projeto de engenharia pronto, já tem vistoria aprovada pelo órgão de financiamento, a Caixa Econômica, já tem a análise jurídica da Caixa Econômica. Dependendo do estágio de maturidade daquele empreendimento, a gente decidiu proceder. E caiu. Voltamos. Até ponto para Ficou baixinho? Tá bem baixo seu áudio. Até que ponto vocês me estão dando da Caixa, da parte da jurisdição. Isso. Tá. Da análise jurídica, né? Na Caixa.
Bom, o que acontece? A gente então decidiu seguir com 45 empreendimentos com a lógica de que eles só sairiam, não entraria, essa lista não aumentaria, né? À medida que um empreendimento se mostrasse inviável, ele saía também da lista, e hoje a lista está com aproximadamente 37. Já saíram aí 8 empreendimentos e não há nenhum tipo de compromisso para essas construções, né? O que nós vamos então fazer? Com os outros 405 documentos, e agora, né, com os mais 8, 413 protocolos de intenção, tudo que foi documentação produzida a favor desses protocolos, por exemplo, vistoria de terreno. Se já tem uma vistoria de terreno, o que a gente vai fazer? Vai doar essa vistoria para os municípios. E nós estamos estruturando uma consultoria habitacional, que é o quê? Pegar a inteligência que a Coab acumulou ao longo dos anos e transferir ela para os municípios, para que os municípios sejam capazes, de forma autônoma, de realizar as suas políticas habitacionais no âmbito da construção de unidades. Então, o que a gente quer, dentro dessa matriz liberal que foi eleita, né, democraticamente nas urnas, transferir, né, e dar autonomia ao município para que ele seja capaz de produzir suas unidades habitacionais. Então, o primeiro eixo dessa política, né, que está em curso, é a consultoria habitacional. O segundo eixo que a gente está estruturando é o voucher habitacional. O que é isso? A Coab, ela, no fim das contas, ela dá um subsídio para quem compra a casa da Coab, diluído nas suas prestações, porque os juros é baixo. Então, ela facilita a compra. Só que para fazer esse subsídio acontecer, e isso é que permite que a pessoa seja capaz de comprar uma casa da Coab. O que a gente viu? Que se a gente trouxesse esse subsídio a valor presente, hoje o mercado de baixa renda já tem players de mercado extremamente capazes de pegar e fazer essa execução, e fazer essas cobranças, e fazer todo esse processo que a Coab faz no âmbito do setor privado. Então você tem aí, né, a terceira maior consultora do mundo, acho que são poucas pessoas que sabem isso, tem 2 chinesas na frente da MRV. A terceira é mineira daqui, né, constrói conjuntos aí de 5 mil unidades habitacionais no meio de favela, né? Então, assim, tem a Direcional, tem várias outras que conseguem fazer, né? Até as pequenas, elas já têm, as pequenas consultoras já conseguem fazer buscando recurso federal, né? Do Minha Casa Minha Vida, políticas habitacionais federais. Não há necessidade de se ter um aparato no âmbito do Estado, do tamanho da Coab, para fazer uma coisa que o mercado já consegue fazer, né, sozinho, e o custo para o cidadão mineiro é desarrazoado, é bizarro, é altíssimo, né? Não faz sentido, não tem razão, é desarrazoado. Então, o que a gente está propondo é trazer a valor presente, né, esse subsídio, atacar aquela população, aquela parte do déficit habitacional que a Coab, durante os seus 55 anos, atuou, que é o quê? A pessoa que consegue pagar uma prestação. Então, a Coab nunca fez casa, né? Ou raríssimas situações em episódios como de enchente, que tirou gente, né, de dentro que morava em barraco dentro do Rio, aí fez de graça. Mas a 99,999% foi pessoas que conseguem pagar uma prestação, que comprovam renda, tem alguma renda, né? Então, o que a gente está fazendo é, para esse mesmo público, trazer a valor presente esses valores que eram dados, esses subsídios que eram dados de forma diluída, trazer para o hoje. Então, com 15 mil reais que a gente der, né, para a pessoa dar entrada, nós dialogamos com o mercado sobre isso. A própria MRV falou, olha, nós temos uma fila enorme de pessoas que cumprem todos os requisitos para conseguir comprar um imóvel financiado da MRV. Cabe a prestação cabe na renda familiar, a gente tem muita gente aqui interessada. O
do que essas pessoas não têm a entrada, que varia de 13 a 15 mil reais. Então, quando a gente faz isso, a gente destrava, a gente injeta recurso no setor privado de forma fluida, sem a burocracia de se esperar que a gente construa, e aí tem que ter um fiscal de Estado, e aí quando esses fiscais vão ficando velhos, você tem que fazer concurso público para novos fiscais, e aí esses fiscais, o mercado, né, tem variação no valor da engenharia, e aí esses engenheiros brigam por melhores remunerações, aí em época que a engenharia está em baixa, esses engenheiros estão super remunerados. Então, é uma coisa que para o Estado, a lentidão do Estado para a execução dessa política, as amarras que o Estado tem, e aqui falando de lentidão e amarra, eu como administrador público não coloco isso como pejorativo, não acho negativo, eu acho que o Estado, né, tem que se entender que o Estado tem essa ação inercial, lenta, e com essas amarras que protegem muitas vezes não, na maior parte das vezes, o interesse público, né? Essas amarras não são ruins. Bom, fechado esse parênteses, você toma... Bruno, rapidinho, só te perguntar aqui, para voltar um pouco no que você falou, qual que é a média do ticket mês? Qual que é o valor da parcela em média da pessoa? 100, 120, aí tem financiamento de 200, varia aí, vou falar um range de 100 a 400 reais. Vou pôr esse range aí de valor porque da parcela. Hoje eu trabalho no MRV, né? Eu trabalho no financeiro. E o ticket mês lá nosso é em torno de 600 reais. Eu queria comparar um ao outro, entendeu? Que não é coisa... É o que eu te falei. Você tem um subsídio diluído no tempo, né? Para essas pessoas. Então, realmente é trazer para trás um pouquinho. E você também, quando você concede, né, esse tipo de benefício, você estimula também as construtoras a buscar esse beneficiário do voucher, né? Você falou, opa, tem gente aqui que está disponível a comprar uma casa de 75 mil reais. Ele está buscando esse tipo de imóvel, né? Você inaugura também de forma mais estruturada para que empresas desse porte se interessem também, né, em buscar. E lembrando, não só as de grande porte, né? A gente tem aí as de pequeno porte, porque a MRV, por exemplo, não vai abrir uma operação em Lajinha para construir 50 unidades habitacionais, que a gente vai distribuir lá 50 vouchers. Ela não vai montar a operação lá para isso, né? Então, as pequenas se interessam por isso. E elas vão fazer, né, dentro dos padrões que o comprador se interessa. Eu participei de uma discussão que eu falei, eu não estou acreditando. Na minha mesa, veio uma empresa, junto com o sindicato das construtoras, verificar se não era possível alterar a especificação da Coab de veneziana de alumínio, porque no mercado eles não estavam achando veneziana de alumínio, se podia passar para vidro, não sei o quê. Eu falei, cara, é nesse nível de restrição da autonomia que a gente tem. As casas da Coab são padronizadas, são idênticas, são geralmente periféricas, porque a doação dos imóveis é em lugares remotos da cidade. Foi uma revolução quando começaram a poder escolher entre 6 cores, que antes nem isso, era tudo branco, agora você escolhe entre 6 cores, o que era verde, o que era amarelo. Foi uma revolução. Então, o nível de restrição e de controle do Estado que não faz sentido. Para se ter uma matrícula, né, para se ter o habite de qualquer unidade habitacional, tem que cumprir regras que a BNT coloca de luminosidade, de corrente de vento, de ar. Já tem gente regulando isso. Para que o Estado vai se meter a decidir se é veneziana de alumínio? Para que o Estado vai ficar nesse nível de discussão? Né? Tem tantas outras coisas mais importantes que deveriam estar em pauta. Claro. E não acontece. Exato. E aí tem um presidente de uma companhia que eu tenho que ficar discutindo e recebendo o sindicato, mobiliza várias pessoas para discutir esse nível de coisa. E aí o que acontece? Nessa política que a gente está propondo, a autonomia do cidadão, ele vai procurar o que interessa a ele, o perfil de imóvel que interessa a ele, né? Então, e ele pode cruzar
né? Ele é beneficiado do Minha Casa Minha Vida. O estudo que nós estamos fazendo de avaliação de política pública junto com a Fundação João Pinheiro incorpora até isso, sabe? A gente fala, olha, ele vai acessar recursos do Minha Casa Minha Vida, né? Ele enquadra ali na faixa 1,5 e 2, que é o público-alvo nosso, e ele vai receber ali o voucher para ajudar. Então, os R$600 é o que você está colocando aí, mas se diluir os 15, se pagar 15 mil a mais além do que ele paga ali, entendeu? A entrada foi dada lá pelo Minha Casa Minha Vida. Então é um arranjo econômico que a gente está ajudando exatamente o que a gente ajuda hoje, que são 15 mil reais, só que de forma fluida e antecipada, e trazendo e preservando uma coisa que a matriz política liberal preza, que é a autonomia do cidadão. Ah, mas esse povo vai saber escolher, não sei o quê. Olha, se eles não começarem mas vão ser 3 gerações a mais. Alguma geração tem que começar a saber escolher, sem depender do Estado, né? O critério tem que ser muito rígido, né, de quem recebe, né? Tem que ser o mesmo critério que hoje. Se você elenca as prioridades, são 13 variáveis, que o município reporta quais são as 5 mais relevantes para ele. Então, tem uma lista de 1.000 interessados em comprar a casa da Coab. 13 variáveis que essas pessoas são enquadradas. O município fala, olha, tem 5 para mim que é o mais importante. Aqui eu tenho população idosa, então para mim, quanto mais velho, mais prioritário. Eu tenho população de deficiente físico aqui muito significativo, então eu quero colocar como uma variável de priorização. E ao município escolher essas 5, você tem um ranqueamento dessas 1.000 pessoas, uma fila, né, daquelas que mais se enquadram nas variáveis técnicas. E, claro, no fim dessa fila, dá 100 pessoas no primeiro lugar para 50 casas. Já tem formatos de sorteio disso aí. Então, a mesma dinâmica para se estabelecer quem são os beneficiários da Coab será feita a mesma dinâmica para se estabelecer aqueles que serão beneficiários do voucher. Então, a gente, resolveu aqui alguns problemas. A gente resolveu o problema de autonomia, né, dessa gentrificação, que é essa coisa de empurrar para a periferia, né, e empurrando para a periferia as pessoas que têm, o público de baixa renda, né, a população que compõe a faixa de baixa renda, essa periferização, né, que é chamada de gentrificação, esse empurrar, que gera problemas de toda a natureza. Você sobrecarrega a infraestrutura de transporte, né, porque aí a pessoa tem que pegar 2, 3 ônibus para trabalhar. Isso sobrecarrega também a demanda sobre a política de mobilidade. Então você tem problemas com essa gentrificação. Então a gente resolve, de certa forma, porque a gente não obriga ela. Pode ser que isso aconteça, pode ser que com o valor ela vá para lá, mas a gente dá autonomia. Uma pessoa pode chegar e falar assim, não, peraí, eu vou morar mais perto do meu emprego, que eu vou economizar o vale transporte e eu consigo assumir uma prestação maior. E aí ela pode se aproximar. Isso é uma decisão familiar. Se ela vai comprar um quarto, que ela não precisa mais que isso, que, todo mundo trabalha fora o dia inteiro, a gente não precisa mais que um quarto. Então ela vai poder comprar mais perto do trabalho, mais central. A outra fala, não, eu preciso de espaço, eu quero morar num barracão, cair nos pedaços, que custa 15 mil reais, porque eu quero dar R$1 a mais. Vou morar lá no meio do Caixa-Pego, lá em Manga, depois de Manga, num barraco. Se tiver habite, se tiver matrícula formalizada, ela vai adquirir onde lhe convier, onde convier a família. Então a gente traz a autonomia de forma muito estruturada. E aí a gente fala assim, mas o mercado... Aí as pequenas construtoras vieram me falar isso. A MRV vai pegar tudo. Eu falei, não, a MRV não vai para Lajinha montar uma operação para 50 vouchers. Mas como é que vai fazer? Vocês vão licitar o voucher? Eu falei, não. No dia que for o evento de entregar os vouchers para aqueles beneficiários que se enquadraram nos critérios técnicos, e esses são imexíveis, né? O dia que o governo for entregar, você monta um stand, você monta faz uma maquete, você faz um folder e convence as pessoas a comprar o seu imóvel. E seu concorrente abre uma maquete do lado lá. Convença. Se o seu imóvel for bom, as pessoas vão querer. Eu não tenho que falar se é cerâmica,
de 40 por 40, a placa, como hoje é feito pela Coab. O cara põe o que quiser, o investimento que quiser. Eu achei barato aqui um piso vinílico e o povo aqui gosta disso, pronto, e põe e vende. Se vendeu, o que tem a ver com isso? O mercado se vira, né? E nesse sentido, a gente foi, então, dialogando com todos os players e as pessoas estão vendo que realmente pode ser uma política interessante, sabe? Bom, acho que é isso. Se eu lembrar mais alguma coisa do voucher, eu falo. Não, então beleza. Marcelo, pode continuar aí pra gente, por favor. Bom dia, Bruno. Gostaríamos de saber qual que é o papel do assistente social frente às políticas da habitação. Bom, é relevante. A Coab sempre teve uma equipe de assistentes sociais, porque eles é que fazem a aproximação inicial, né? Eles é que auxiliam essas famílias a entenderem, né, o processo da Coab. Então, sempre teve uma ação social preliminar, né, para enquadramento, não só esse cadastramento dessas famílias, essa priorização, essa categorização, isso tudo é feito, é conduzido pelos assistentes sociais da Coab. Como eu disse, nunca teve uma interação com outras, pelo menos não chegou ao meu conhecimento, que houve interações mais estruturadas com outros órgãos do Estado, em especial os de assistência social, né, para interface com a política habitacional, né, desempenhada dentro da Coab. Eu esqueci de falar uma coisa sobre o voucher, eu estava aqui tentando lembrar, me desculpa, Marcelo, que é o seguinte: no caso de imóveis na planta, os R$15 mil tem que contemplar a entrada e um título de seguro privado, né, que esses R$15 mil ficam segurados. Se a MRV quebrar, o que eu acho muito difícil, e um beneficiário do voucher tiver comprado com os R$15 mil da MRV, o beneficiário não volta na Coab. Ele vai na Mafra Seguradoras, ele vai na Itaú Seguros, ele vai onde ele tomou, onde ele fez o título de seguro, ele vai lá e fala: eu quero meus R$15 mil de volta. E a seguradora pega e dá. Então, isso também faz, a gente deixa o mercado se organizar. Se o cara quiser comprar de uma empresa frágil, né, ele vai pagar um seguro maior, porque a seguradora, para segurar os R$15 mil da MRV, ela vai comprar uma mixaria, né, para segurar uma empresa que não tem história de mercado. Então você garante também, né, essas nuances, sabe? Mas, Marcelo, voltando aqui, a sua questão é isso, tá? A assistência social sempre teve um papel importante no âmbito da Coab, para a categorização e desses beneficiários aí. E como as políticas de habitação impactam no desenvolvimento? Duas questões. Primeiro, a parte de fomentar o setor construtivo, né? Porque ela põe dinheiro nessa finalidade, pega dinheiro público e coloca nessa finalidade. E aí eu estou falando da política habitacional exclusivamente de construção, né? E a segunda parte, que é de cunho social, que é algo meio óbvio, né? Assim, a pessoa que não tem onde morar, ela certamente é um ativo econômico para a sociedade, né? Uma peça do tecido econômico mais fragilizada, né? Então, você tem um ambiente para poder fazer um momento de descanso ali, né? De repouso, de recarregar as baterias, certamente você tendo, quanto mais adequado o seu lugar de moradia, mais qualidade de vida, né? E aí a gente tem todo o ciclo de transborda disso, né? Ô Bruno, rapidinho, uma dúvida que eu fiquei na questão do valor. Taxa de despachante, taxa de registro e TBI, como que é feito? É cobrado esse valor ou está diluído na entrada?
Isso a gente não modelou ainda. A gente contratou a Fundação João Pinheiro para fazer uma avaliação de política pública ex ante de desenho, né? Então, antes da política começar, a gente está vendo se o desenho dela funciona, né? Mas todas aquelas questões que são, como é uma lei, né, tem que sair por meio de lei, a gente, né, e a Assembleia Legislativa pode isentar todas as taxas setoriais relativas a isso, né? Então isso é uma prerrogativa do Legislativo Estadual, já nem vai ser, né, não vai se ter. ITBI, que é um imposto municipal, a gente não pode alterar, mas a gente pode muito bem colocar isso como critério para o município receber. Olha, o município que der isenção de ITBI, a gente distribui voucher, o que não der, a gente distribui. Né? Então, o Estado tem que usar mais essa força institucional que ele tem para induzir, né, do que ficar se metendo em lugares que não é dele. Então, te dei um exemplo aqui simples, né, de como resolver essas questões que você colocou, desonerar, né, esse tipo de moradia, que é para pessoas que compõem o déficit, você desonera isso, né, cria incentivos. Olha, o prefeito que entender que é prioridade, ele não vai querer, né, os impostos decorrentes daquilo. Aquele que não entender não recebe o voto, pronto. Né? Tenho certeza que vai ter, dos 853 municípios, vão ter poucos que vão se recusar a isentar ITBI dessa turma, né? Que é o único tributo municipal que está aí. As custas cartorárias a gente consegue isentar por meio de lei, na mesma lei que cria o voucher já determina a isenção, então não são problemas. Não foram mapeados ainda, eu não tenho resposta pronta, mas não vejo problema no primeiro momento. Pessoal, tem muita pergunta ainda, só para me organizar. Olha, teria mais duas da Marcela e mais 3 minhas, mas a gente pode pular. A gente... vamos lá, tentar fazer rapidinho, tá. Assim. Marcela, então eu já vou puxar aqui. Rapidinho, como que seria a participação da população civil na formulação dessas políticas? Ou não existe participação dela? Existe, em tese, né, em teoria. Existe o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, que é o CONEDRU. O CONEDRU tem assento da sociedade civil, muitos assentos. E, teoricamente, o plano de habitação teria parte dele. E a Coab seria uma mera executora do plano de habitação. Esse é o que está modelado em lei, mas que não acontece na sua plenitude. Já há 3 anos o CONEDRU não se reúne, né, está se constituído, o mandato dos conselheiros já expirou. Então, seria por meio desse conselho que a sociedade civil se manifestaria em relação à política habitacional. Entendi, ok. E, Bruno, como que você enxerga o futuro das políticas habitacionais, da Coab, para a gente finalizar aí? Eu devolvo a você a pergunta, né? Depois de tudo que eu falei. Eu te pergunto. Faz sentido ter uma estrutura de Estado que custa 40 milhões por ano e tem a capacidade, que não consegue fazer o seu papel principal, que é cobrar? O que ela faz? Você não está conseguindo, deveria cobrar. Você está com 60% de inadimplência, é uma estrutura que não funciona. Então faz sentido ter uma estrutura que 40 milhões de reais? E segundo, né, o voucher é uma aposta que eu vejo como seria uma libertação, né? Uma revolução, uma modificação estrutural na trajetória da política habitacional. E aí só uma coisa, esses 1 bilhão que a gente tem de recebíveis, nós estamos empacotando ele num negócio que chama FDIC, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O que é isso? Isso é um fundo, né? Existem milhões de FDICs desses no Brasil, fundo. Então, por exemplo, quando a Mastercard ele tem lá 1.000 devedores, 1.000 pessoas que devem, ele monta um FDIC, ele monta um fundo e fala assim, estou vendendo aqui esses 1.000 créditos aqui, né? Quem quer comprar, quem quer cobrar esses créditos para mim? E aí você traz o setor privado para administrar esses fundos. Então,
São Paulo capital fez isso, e hoje quem gerencia, quem cobra os boletos da Coab São Paulo, município, é a mesma plataforma de cobrança do Bradesco. Então quem tem mais condição de cobrar? A Coab com seus 6 técnicos que fazem cobrança, ou a plataforma de cobrança do Bradesco tem mais de 1.000 funcionários espalhados no estado inteiro, tem um corpo jurídico, se o cara não pagar, eles vão lá e tomam a casa. Entendeu? Então a gente tá. Só que a gente vira cotista desse fundo. A gente não é mais dono dos direitos creditórios. O que é direito creditório? O crédito. Tem as cotas, né? O crédito que eu tenho direito, né? Direitos creditórios é isso. O crédito futuro que eu tenho direito. Aquele boleto daqui a 10 anos, ele é meu, Coab. A Coab tem um boleto para vencer daqui a 10 anos. Ela vende isso, né? Ela transfere isso para o fundo e o privado vai ganhar um percentual dessas cobranças mensais. E a Coab, o fundo, vai recebendo, né, esse dinheiro, e como a Coab passa a ser dona de 100% das cotas desse fundo, que ela criou com os créditos dela, ela recebe só o substrato dessas cobranças, só o dinheiro decorrendo dessa cobrança. Então é com esse dinheiro que a gente vai emitir voucher. Na verdade, a gente vai jogar esse dinheiro que vem das cobranças para dentro de um fundo de renda fixa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a política de emitir voucher com rendimento, com juros. É como se você colocasse um dinheiro grande seu na poupança e falasse assim, eu vou viver de renda. Eu não vou tirar R$1 do meu dinheiro lá. Eu coloquei 10 milhões, a poupança vai me dar aí 200 mil por mês, acho que não chega a 200 mil, né? 20 mil por mês, e vou viver só com esses 20 mil. Não vou tirar aqueles 10 milhões, não. Vai ficar lá para sempre. É isso que nós estamos pretendendo. Esse 1 bilhão, ele vai ficar parado dentro do fundo que a Coab é dona das cotas. E os juros vai emitir no voucher. Então você não tem também essa sazonalidade. Sabe? Que tem época que o Estado tem dinheiro, faz casa. Aí o Estado não tem dinheiro, fica sem fazer casa. Então o que a gente está tentando equalizar é uma política sustentável financeiramente no tempo, né? Com todos os benefícios que a gente colocou aí. Então acho que mais ou menos isso, cara. Entendi. Então a gente tem uma esperança que é o fundo ainda, né? Porque diante de todos os percalços que vocês passam, né, é muito difícil continuar. Outro fundo também, são 2 fundos que alimentam o fundo de renda fixa, né, que é o que gera os juros. O fundo de direitos creditórios e o fundo de investimento imobiliário, porque a Coab tem mais ou menos 500 milhões de reais em patrimônio imobiliário. Tem um terreno de 80 milhões de reais, 1,5 milhão de metros quadrados na beira da 0,50, da 0,40, 2 quilômetros para frente do Ceasa, ou 5 quilômetros, algo bem pouco para frente do Ceasa, um terreno industrial. O que a companhia de habitação tem um terreno industrial num ponto logístico perfeito? Não faz sentido, né? Então a gente está também transferindo para o Fundo de Investimento Imobiliário, onde a gente vai ser dono das cotas, e o resultado das alienações desses imóveis entra para o Fundo de Investimento em Renda Fixa, que gera, portanto, essas receitas para a emissão de voucher. Então, é uma política estruturada, sustentável, né, financeiramente. Não sei se eu fiz entender, ela é meio complexa, mas eu acho que... Eu deu para entender. Tiago, tem mais algum ponto? Não, na verdade, só para a gente finalizar, Bruno, eu queria que você falasse um pouco para a gente com esse pensamento hoje de moradia consciente, consumo consciente, como, né, que as políticas habitacionais elas têm se relacionado com essa questão de meio ambiente, sustentabilidade, né, acessibilidade. Como que está essa relação? Então, teve no passado, só um minutinho. No passado recente, eles colocaram placa solar para... Se você ver os conjuntos habitacionais da Coab mais recentes, você vai ver lá para aquecimento solar, né? Não é aquele que a água, né, fica quente, não é placa fotovoltaica para geração de energia, não, mas aquecimento solar. Então isso foi uma iniciativa. E na política daqui para frente, o que